Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Dia, ouvintes queridos da Rádio Família, o Happy Day, que dia feliz, hoje com o sol brilhando aqui no Rio de Janeiro e nós com mais este encontro com os nossos ouvintes, encontro com a Justiça. Dia feliz também que hoje é dia de pagamento, hoje já recebi o meu, já vou pagar minhas dívidas, já vou sair do vermelho. O artigo 1º da Convenção sobre os Direitos Humanos fala sobre liberdade, igualdade, em dignidade, em direitos e fraternidade. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Que bonito seria o mundo se a canção de Lennon fosse uma realidade. Porque as manchetes desta semana nos traz como notícia que até 2019 o Brasil terá assassinado 42 mil jovens. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar este percurso. Dos 15 aos 20 anos, né? Dos 15 aos 20 anos. E 3/4 deles negros. Temos que fazer muita coisa, sobretudo nós do Judiciário, que vamos começar na próxima segunda-feira um novo período de administração e nós temos que dar o exemplo, nós temos que sair à frente, nós temos que levantar essa bandeira do respeito aos direitos humanos, do respeito à dignidade. E hoje nós vamos conversar com vocês, nossos ouvintes, através dos telefones 30790952, 30790938 e os ouvintes que ligarem, participarem deste programa já concorrerão, os primeiros que fizerem perguntas, a 2 livros do nosso debatedor sobre erro médico, que nós fizemos há 2 semanas atrás, o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, que está brindando os nossos ouvintes com o seu livro Direito do Consumidor, Fundamentos Doutrinários e Visão Jurisprudencial, uma matéria que também já abordamos aqui em nosso programa. E um livro também que tem um título um pouco estranho, mas também de suma importância, a iatrogenia e o erro médico, também do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. Então, os ouvintes que participarem, fazendo perguntas e debatendo conosco através do telefone 30790952, 30790938 estarão concorrendo a estes 2 livros do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. E para receber o nosso convidado de hoje, o desembargador André Fontes, desembargador federal, que vai falar sobre a Justiça Federal, a sua competência. Nós ouvimos muito falar em judiciário, em justiça, em juiz, em desembargador e precisamos esclarecer neste encontro com a Justiça, os nossos ouvintes, sobre essas características, o que é a Justiça Federal, o que é a Justiça do Trabalho, o que é a Justiça Estadual, para que serve, quais são as suas competências. E hoje nós vamos ter oportunidade de debater aqui com o desembargador federal, desembargador André Fontes. E para saudá-lo, eu passo a palavra ao desembargador João Batista Damasceno, que está aqui com toda a sua alegria, com toda a sua inteligência, e na telinha da www Rede Jurídica TV, onde vocês podem acompanhar o nosso programa ao vivo e a cores, e vejam aquelas fãs de sempre, que sempre elogiam a performance visual do desembargador Damasceno, vejam como ele está bonito hoje. Bom dia, desembargador Damasceno. Só visual. Pois é, bom dia, Ciro. Essas provocações já fazem parte do programa e eu não posso me furtar a elas. Bom dia, poeta, desembargador Antônio Carlos, bom dia, Rogério, mais, né? Bom dia, ouvintes da Rádio Família, do programa Encontro com a Justiça, bom dia, professor André Fontes, desembargador federal, um prazer muito grande recebê-lo aqui para essa conversa, que isso não é nenhuma entrevista, esse é um programa, né, de bate-papo e com interlocução, né, com os nossos ouvintes, que daqui a pouco vão começar a ligar fazendo perguntas. É um prazer muito grande recebê-lo aqui para falar da Justiça Federal,
essa justiça de criação recente, né, neste formato que nós a temos hoje, embora na Primeira República nós tivéssemos também uma justiça federal, claro que era de outro modelo, que era o juiz seccional, um único juiz por cada estado, né, que é a chamada seção, encarregado das eleições, numa época em que não existia a justiça eleitoral. Então, um prazer muito grande recebê-lo aqui para falar da Justiça Federal, da sua competência, e seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. E para saudar o nosso convidado, sempre com uma poesia, e essas poesias são publicadas na nossa fanpage, na página Encontro com a Justiça, no Facebook, o nosso poeta, o nosso mediador, desembargador Antônio Carlos Esteves. Bom dia, Antônio Carlos Esteves, para saudar o nosso convidado de uma forma poética, como sempre o faz, e com aquela voz que nem Frank Sinatra tinha. Bom dia, ouvintes, bom dia, Ciro, Damasceno, Rogério, e bom dia, ilustre e intelectual André Fontes. O que é federal na justiça, além de ser imenso tamanho? É a forma de configurar a paz castiça, de reduzir insistentes desigualdades. Saiba, irmão compatriota, aqui não se esgota a luta pelo seu direito. E é desse jeito que se corrigem maus tratos, previnem-se maltratos, tudo para o retrato de sonhos recompostos ao fim de tantas andanças nos caminhos de ciência e vontade, do tempo e espaço. É isso que eu faço, nessa aparente imprecisão conceitual. A Justiça Federal reconduz a vida nova, desfeitas esperanças. Bom dia, ouvinte. E você poderá ler esta poesia logo em seguida na nossa página no Facebook. E está fazendo sucesso as poesias últimas. O senhor está se superando a cada dia sobre o erro médico e sobre a Defensoria Pública. Exatamente. Olha, já está na rede social. Já está na rede social e as curtidas têm sido inúmeras, mais de 1000 curtidas por poesia. E também saúdo o nosso debatedor, desembargador Rogério de Oliveira, sempre nos seus trajes amazônicos. Eu estou fazendo escola hoje, porque o nosso entrevistado já veio sem a gravata, já é um grande avanço, e o nosso Damasceno também conseguiu tirar essa. E com uma torcida especial vindo lá de Florianópolis, né? Uma torcida especial que está sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado aí pela audiência de Florianópolis. E hoje, em homenagem ao nosso ressuscitado Fidel Castro, Vossa Excelência está com um traje cubano muito bonito aí. Bom dia. Sem qualquer tentativa de assemelhamentos. Mas quero saudar aqui o nosso convidado, já conheço de outras andanças, sou um admirador e tenho certeza que o programa hoje vai trazer melhores esclarecimentos para quem que faz a Justiça Federal, né? E tornar mais visível essa diferença entre nós, do Estado, e o juiz federal. Seja bem-vindo aqui. Pois é, então bom dia, desembargador André Fontes, seja muito bem-vindo. Já Chico Buarque, na sua linguagem poética, cantava que existem malandros estaduais e malandros federais. Também existem justiças estaduais e justiças federais. Para que os nossos ouvintes entendam a diferença, desembargador André, de que trata a Justiça Federal? Qual é a competência no momento em que estamos vendo o Brasil sendo virado de cabeça para baixo e os juízes federais trabalhando como nunca trabalharam atrás desses malandros federais tão conhecidos aí? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, senhor Darlan, bom dia a meus amigos aqui presentes. Eu lembro que a justiça no Brasil é muito antiga e ela começa com a figura do juiz de direito, que não era o juiz de paz. Ou seja, é de direito porque não é de paz, era o juiz formado, um juiz que tinha um diploma, um juiz com uma outra estrutura. Pois bem, essa justiça que nós temos no Brasil hoje é a justiça do juiz de direito, que vem lá do Brasil Colônia. Só que Brasil Colônia, Império, e veio a República. E a República era, na verdade, um emaranhado de estados que já tinha cada um a sua justiça, mas que no todo não sabia como resolver problemas práticos. Para nós termos uma ideia de como isso acontece, por exemplo,
recentemente tivemos um incidente internacional muito importante de uma criança que conseguiu, com juiz de direito, manter-se no ambiente familiar. Mas havia um problema de um tratado internacional em discussão. E aí o que se tinha era, de modo geral, uma justiça imediata, mais próximo da família, e um problema de outra natureza que talvez venha dessa relação do Brasil com outros países. E aí vem um tratado. Para que um tratado não fique sendo tomado em consideração em confronto com a família, por exemplo, outro juiz é que deveria julgar. Então havia um juiz da família e um juiz do tratado. Pois bem, a Justiça Federal tem esse papel de tentar, diria assim, compor situações que não são muito visíveis, não são próximas, não são tão afetas a nós todos como a família. Então é o caso, por exemplo, de problemas na fronteira, problemas envolvendo impostos federais, problemas envolvendo o passaporte de quem anda, ou seja, de quem viaja. São problemas que não são cotidianos, são problemas que nasceram com a justiça, com a ideia de república no Brasil. Considerando que, pelos últimos dados do CNJ, mais de 70% dos processos, e dizem que nós estamos já com 120 milhões de processos em andamento na justiça, mais de 70% são originários do poder público, sendo o senhor desembargador da Justiça Federal, com a totalidade dos seus processos são oriundos do poder público, ou não? São, a maioria, 60% são de execuções fiscais, são cobrança de impostos federais que são da Justiça Federal, porque uma das razões pelas quais a Justiça Federal existe para cobrar ou para fazer processar os impostos que o governo federal cobra, julgar os impostos. Pois bem, são dos milhões de processos, 60% aproximadamente são de questões tributárias, cobranças que vão de impostos, taxas em certas situações. Pois bem, além desses problemas, nós temos envolvendo questões do INSS e da Caixa Econômica. Esses três litigantes, diria assim, ocupam basicamente a quase totalidade das questões federais. E como o INSS está na nossa vida, a Caixa Econômica está na nossa vida cotidiana, e a questão do imposto também, acaba isso gerando dois aspectos de um mesmo problema. De um modo geral, a quantidade de serviços também, de certa forma, aproxima a justiça do homem, do ser humano, porque a todos afeta essa questão das instituições nesta federais. Linha em que o grande filósofo entrevistado de hoje está nos brindando com os seus conceitos, né? Ouvinte, não existe Estado, nação, você não aperta a mão do Estado, da nação, você aperta a mão do dirigente, né? Da dona Dilma lá, do seu Pezão, então, que são representantes. Quando uma entidade federal, como a União, ou como a Petrobras, é atingida, então a mão de quem vai pegar aquele que está traindo você, porque você é a nação, você é o interesse do país. Então acontece o que está acontecendo com esse juiz lá do Sul, que está conduzindo o processo contra os traidores da pátria do Lava Jato. A exemplo federal, do que ocorre na Justiça Estadual, nós temos aqui os juizados de pequenas causas. Na Justiça Federal também existem pequenas causas? Existem pequenas causas. Existem pequenas causas que vão basicamente de questões hoje envolvendo matéria do INSS, questão da Caixa Econômica, que são os dois grandes, assim, clientes da Justiça Federal, se é que eu posso usar esses termos, e houve uma dúvida realmente se haveria uma possibilidade de um juizado especial federal. Porque se o juizado especial é para resolver, a lei fica em segundo plano, ou seja, o juiz tem que resolver o problema. É mais fácil e mais importante resolver, ainda que a lei nem sempre seja rigorosamente observada. O princípio da equidade. A ideia do juizado é essa, a ideia da equidade. Da equidade, da eficiência. E aí vem a dúvida, como é que poderia um tribunal que seria obrigado a cumprir estritamente a lei ter um juizado especial? Foi um grande debate, mas se achou melhor que a única solução para resolver esse volume de causas
fosse a possibilidade de um juizado especial também no âmbito do Sistema Federal, e aí dando como rigor a equidade e celeridade. Professor André, deixa eu perguntar uma outra coisa. O Oliveira Viana, como jurista, que criou a Justiça do Trabalho, né, no Brasil, ele tinha uma proposta de federalização da justiça, né? Toda a justiça ser federal. Né? Então ele abominava a ideia de uma justiça estadual e é nessa esteira que ele cria, né? Que num primeiro momento não é justiça, né? Mas as juntas de conciliação e julgamento no âmbito do Ministério do Trabalho, mas propunha a federalização da justiça, que seria uma forma de retirar o poder das oligarquias, né? Do poder local e das oligarquias regionais, né? O senhor compõe o TRE, né? Uma justiça federal composta majoritariamente por magistrados estaduais, né? Onde um único membro da Justiça Federal compõe, né, esses tribunais regionais com 7 membros. O que o senhor acha dessa ideia da federalização da justiça, né, do tratamento da justiça como algo expressivo da soberania do Estado Nacional e, portanto, uma única justiça federal, ainda que com as suas especialidades, trabalho, família e etc. A justiça é nacional, a rigor. A dúvida é se ela seria federal. O problema é que, assim como o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, o Acre e Pernambuco têm suas peculiaridades, as suas características, e dentro do próprio Rio Grande do Sul, a região norte, a região sul, a região da Campanha, a região norte do estado, a região serrana, tem diferenças tão grandes, tão peculiares, que seria impossível tratar de uma única forma o Brasil com uma régua e que pudesse fazer uma linha única. E, além do mais, não podemos esquecer que essa justiça, ela é tão antiga quanto a própria história do Brasil. Será que nós poderíamos, com uma canetada, eu diria assim, abolir, dizer que o juiz que está ali, que as pessoas sabem, o Doutor Damasceno está ali, ele está na vara, ele está lá, ele está próximo ao povo. Dificilmente nós conseguiríamos substituir essa figura do juiz mais próximo ao povo por uma figura única. E eu também lembro que a justiça estadual veio do Brasil colônia, e a federal veio por conta da República. A eleitoral é a única justiça do Brasil que veio por conta de uma revolução, a Revolução de 30. Exatamente. Por conta do problema dos votos que eram, diria assim, trabalhados, eram votos falsificados, eram votos alterados. E foi ela que é resultado disso, e ninguém mexe, nem a Constituição de 88 alterou a justiça eleitoral. Agora, essa justiça especializada do trabalho eleitoral, a militar mais antiga, mas elas existem porque não dá para se fazer uma justiça. Não dá para que essas justiças que são separadas fiquem ao lado de outras que trabalham com assuntos normais, com assuntos cotidianos. A única solução foi especializar uma forma diferenciada de atuação. Doutor André, desembargador André, nós estamos vivendo um período aí em que as manchetes de todos os jornais, a mídia coloca a questão da corrupção. Existem muitas ações de improbidade administrativas sendo julgadas na Justiça Federal, e se existem também ações populares que uma ação, é um instrumento jurídico muito desconhecido do cidadão, o cidadão que pode exercer a sua cidadania perante a justiça através de ações populares. Essas ações são comuns na Justiça Federal? São. Eu particularmente gosto desse assunto, que quando eu tive que escrever um trabalho, uma pós-graduação, foi uma forma remota, uma forma antiga da Justiça Popular, em Roma antiga, foi que me trouxe interesse e motivação para escrever. Só que a impressão que se tem, eu vou falar isso de uma maneira muito simples e direta, a impressão que se tem é que não há muita afeição pela ação popular. Ou seja, a impressão que se tem é que não se gosta da ação popular, como fosse uma ação mesquinha, uma ação mal utilizada. Ela que é uma grande forma, uma grande maneira de resolver problemas do Brasil, mas é muito maltratada, acho até que pela justiça. Relativamente à improbidade, nós, apesar de termos também nela a grande solução de problemas do país, ela também não é bem tratada. É como se fosse uma forma mesquinha, perversa, como se não houvesse
por não ser o povo uma personalidade, uma figura única, qualquer argumentação em nome do povo poderia ser uma forma de vingança pessoal. Então tem sido tratado dessa forma e, lamentavelmente, tanto a ação popular quanto a de improbidade acabam, diria assim, caindo no elo perdido de maltratamento, de tão distante que seria no ideal de justiça para muitos juízes. Mas olha, essa questão, eu fui juiz fazendário em Nova Iguaçu por 15 anos e eu tive também essa sensação, né? As ações populares que eu julguei procedentes eram reformadas no tribunal com esse argumento. Não, isso é um inimigo político. A primeira coisa que o sujeito que é processado numa ação popular, ele aponta uma inimizade com o autor da ação e traz isso como argumento, ainda que não comprovado. O pior é que é aceito pela justiça. Os fatos passam a ser irrelevantes diante desse argumento, e eu tive reformas de decisões com esse argumento. Não, isso é um problema interno lá do município, isso é um inimigo político que está perseguindo, ainda que fosse, mas o que era relevante ali era o fato, né, em análise. E tinha esse preconceito contra a ação popular como se fosse o objeto de vingança de um cidadão contra outro. E na própria ação de prioridade administrativa, né? O Ministério Público exagera, olha aqui, 5 promotores para assinar uma inicial, 10 promotores para assinar uma apelação, é muita gente para processar uma pessoa só, como se isso descaracterizasse, né, o fundamento dessa ação, que era a improbidade em si. Veja, ouvinte, que os julgadores e aqueles que operam, né, o direito em seu favor também têm dificuldades conceituais, dificuldades de mecânica. Não é tão simples defender o direito alheio, a sua condição humana, o seu interesse legítimo. E ainda voltando ao cenário político atual, da questão da corrupção, a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. E todos estamos vendo aí, a própria direção da Petrobras está reconhecendo no seu balanço que houve fraude aos interesses nacionais. Não seria caso de uma ação popular aí, em razão desse prejuízo aviltante que o Tesouro Nacional, até da confiabilidade da maior empresa brasileira, está sofrendo, doutor André? Eu lembro, inicialmente, os jornais anunciaram de forma bem recente que a Petrobras deixou de ser a maior empresa, passou a ser a Ambev. A Ambev assumiu a primeira classificação na lista, por incrível que pareça. Ninguém nunca podia imaginar que a Petrobras tivesse, assim, esse decréscimo de patamar. Eu também, eu sou, diria assim, um usuário, consumidor de produto da Petrobras. E eu também sou da Ambev também. Da Ambev. Eu confesso que quando abro o jornal eu leio com muito interesse, muita perplexidade, porque é uma instituição que é a cara do brasileiro, com as cores verde e amarelo. E eu acho que nós todos deveríamos ver a Petrobras como uma figura, uma entidade sacrossanta em nosso país. Mas ela foi maltratada, enfim, como nós sabemos. Eu acredito que alguns dos problemas pudessem ser resolvidos, talvez, com o tratamento da Petrobras como acho que o sistema obrigaria. Que uma única empresa no Brasil que refine, que transporta, só, e ao ponto de comprar as outras, como aconteceu, criando uma espécie de poder único, exclusivo, quase sem controle, um monopólio no Brasil, que é uma república, onde não poderia haver um monopólio, de fato, como acontece, acaba gerando esse problema. Não há controle, não há capacidade de crítica. É o caso da Rússia hoje, né? Hoje aquela empresa... Antigamente, nós, veja só, na época do monopólio, no plano de ditadura militar, nós tínhamos duas companhias de petróleo particulares e uma estatal. E veja a perplexidade, agora que a liberdade de negócios, nós temos monopólio da Petrobras. Aliás, esta questão, o jornalista Paulo Francis morreu em razão de um processo que diretores da Petrobras moveram contra ele, ainda no início do governo Fernando Henrique. Ele denunciou isso, que a gente pensa que a corrupção é uma coisa da política. A corrupção é coisa do mercado. A corrupção é algo que permeia os lugares onde tem trocas com valores econômicos, né? Então, a corrupção é da economia.
né? Ela é uma instituição do mercado. E o Paulo Francis falou isso. Deu o nome de alguns diretores que tinham conta no exterior. Onde não tem mercado, também tem corrupção. Morando em Nova York, tinha informações privilegiadas e ele mandou isso num programa gerado, né, nos Estados Unidos e transmitido para o Brasil, que era o Manhattan Connection, não é isso? Isso aí. E ele falou isso e os diretores foram processados não num tribunal brasileiro, mas num tribunal nova-iorquino. E ele, diante da impossibilidade de usar as provas que ele tinha, porque elas não eram, né, não tinham sido obtidas por meios formais, ele entrou num processo de estresse e acabou infartando e morreu. Então, Paulo Francis morreu em razão de uma denúncia de que naquele começo do governo Fernando Henrique, diretores da Petrobras tinham contas em paraísos fiscais. Então essa história, ela é bem antiga. Isso está surgindo agora, né? Mas nós já tem uma pessoa, tem pelo menos um morto em razão da denúncia. O problema é que naquela época não quebrou, né? Não quebrou a empresa. Hoje está quebrando, né? Sim, claro. Hoje tá a coisa surgiu, está sendo exposta, né? Isto que era tratado como coisa do mercado e, né, não está sendo tolerado. Tem as competições internacionais também. A gente tem que levar em consideração que quem alimentava Paulo Francis com informação, hoje não está mais alimentando jornalista, está indo para o embate mesmo, né, na concorrência internacional do petróleo, né? Então tem aí um outro cenário que essas coisas estão sendo expostas e não à toa, ainda que elas não sejam novas. Né? E não é de hoje que nós temos essas questões, né, nas estatais, das empresas privadas também, que isso não aparece muito da empresa privada, mas de vez em quando uma coisinha ou outra é pontuada, aí cai um diretor, faz uma coisa qualquer, mas nas estatais nós temos isso, né, de longa data, né, na tradição brasileira. Né? É algo que a gente tem que pensar, o que nós estamos fazendo com essas coisas que são públicas, né, numa república. E os nossos ouvintes estão participando do programa através do telefone 30790952, 30790938. E a Jussara, da Barra da Tijuca, que acaba de ganhar o livro do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, Direito do Consumidor, a Jussara nos encaminha a seguinte pergunta, desembargador André. O que o judiciário pode fazer para combater a corrupção? Qual é o papel do judiciário no combate à corrupção? Obrigado, Jussara, pela sua participação. Lamentavelmente, o judiciário não combate. É a tarefa da polícia, do Ministério Público, levar aos tribunais que têm por dever julgar. O certo seria que todas as questões fossem levadas ao judiciário e o judiciário tivesse sensibilidade de tratar o problema da corrupção como uma questão nacional muito grave. E aí são dois problemas, duas situações, e eu lembro que o mesmo juiz que julga o caso de corrupção julga outros casos, e às vezes acaba, diria assim, sensível num caso e menos sensível para um outro. O certo seria, portanto, que houvesse uma sensibilidade maior para as questões envolvendo corrupção e que reconhecesse que o fato de afetar todos afeta a cada um. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida, hoje falando sobre a competência das varas federais, e já tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Virgínia, que quer saber quantas varas federais e quantos juízes tem no Rio de Janeiro e como é o acesso às varas federais, mas essa será uma pergunta respondida pelo desembargador André Frontes depois do nosso intervalo. Estamos voltando, ouvintes, hoje com o tema a competência das varas federais. O professor da USP fala sobre mediação e arbitragem em seminário na Justiça Federal. Essa é uma pergunta interessante que vamos fazer para o desembargador André Fontes, se já há câmaras de mediação e de arbitragem funcionando na Justiça Federal. Há algumas notícias sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já que esse é o programa Encontro com a Justiça. A ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou uma estatística na qual foram atendidas no ano de 2014 39.149 usuários. É a ouvidoria que atende perguntas, saber se resolveu alguma coisa, tira dúvidas, mas aí a grande indagação que o desembargador Rogério faz com muita propriedade será que essas questões são resolvidas ou só o ouvido é só para ouvir ou a boca é também para decidir? Eu levei uma questão à ouvidoria,
na gestão que se encerra segunda-feira, felizmente, e a ouvidora me disse que tinha um protocolo, né, que eu não poderia falar diretamente com ela, que tinha um protocolo, que eu deveria entrar na internet, buscar os meios, e aí que teria um prazo. Eu acabei não, se eu falo pessoalmente com a ouvidora e ela disse que não pode me ouvir, eu acabei, porque eu teria que entender o protocolo para poder me submeter a esse protocolo para levar a questão a ela. Eu acho que a ouvidoria tem que ser um órgão que efetivamente promova, e proativa, né? Proativa. Busca soluções. Imagina um juiz que leva uma questão à ouvidora e ela diz que não pode ouvir pessoalmente, que tem um protocolo, que eu tenho que entrar pela internet, fazer, né? Eu desisti, né? Eu fiquei calado, né? Coisa que para mim é muito custoso. Vossa Excelência não foi pertinente, porque naquele momento a ouvidoria estava com otite, o problema era esse. Rafael e Roberto Gusmara vão aguardar em liberdade o julgamento do mérito do recurso. Às vezes, a mídia induz a população a pensar mal da justiça. É natural que todo e qualquer réu que esteja respondendo o processo em liberdade permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da decisão. E foi isso que fez o tribunal. O tribunal, no segundo grau, serve para corrigir eventuais deslizes da primeira instância. Aconteceu isso, o juiz de primeiro grau entendeu de uma forma e mandou prender aqueles que foram condenados. Condenados estão, mas há recurso. Enquanto houver recurso, as pessoas que estão em liberdade e que não causam nenhum prejuízo para o cumprimento da sentença que foi prolatada, devem permanecer em liberdade. Então é para que os nossos ouvintes entendam. Não há nenhuma contradição, ainda também não se está protegendo ninguém. O fato de se aplicar a lei. Existem garantias constitucionais e as garantias constitucionais são essas. Quem está respondendo o processo em liberdade, independente de quem seja, né? Qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, dizem que no Natal o velhinho sempre vem, mas na justiça também é assim. Aplica-se a justiça independente do seu estado social, da sua importância, né? Pelo menos é isso que se deseja em tese e que nós lutamos por isso. Pois não, desembargador? Seja importante esclarecer que por que estavam presos então? Por que foram presos, né? Porque eles foram presos. Porque foram presos em flagrante. Em flagrante a pessoa pode ser presa. E existem outros dois tipos de prisão, né? Para garantia do processo. Mas, no caso, eles têm residência fixa, sabe onde mora, eles não podem usar o passaporte, então eles estarão em liberdade porque assim a lei determina. E continuando aqui nas notícias do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a desembargadora Leila Mariano, hoje é o último dia dela, graças a Deus, instala a segunda vara da infância e da juventude do idoso. Olha, gente, ela não instalou nada, ela apenas inaugurou uma plaquinha a modo Odorico Paraguaçu, que fez escola. Ela inaugurou uma plaquinha na Praça 11. A equipe técnica é a mesma, o juiz é o mesmo, o local é o mesmo, e isso é bom que se diga que não houve inauguração de uma segunda vara. Segunda vara deve ter equipe técnica própria, deve ter local próprio, deve estar próximo dos jurisdicionados, mas ainda existe administradores públicos que inauguram plaquinhas, mas não foi inaugurado plaquinha. Corregedor de Badocero, que ontem inaugurou seu próprio retrato na galeria dos corregedores. Acho que ele ficou com medo do próximo corregedor, da próxima corregedora, desembargadora Maria Augusta, não colocar sua placa na galeria. E ele próprio fez a entronização do seu retrato, né, na galeria dos ex-corregedores. Essa é a República, né? Essa é a República. O meu papel, ouvinte, é aplanar alguns excessos parecidos com aqueles traços pontiagudos de eletrocardiograma. Nós só narramos fatos. O fato é que, às vezes, ouvintes, eu não posso dizer nada.
Bom, voltando aqui ao nosso debate com o desembargador André Fontes, que está sendo muito proveitoso, e com a participação dos nossos ouvintes através dos telefones 30790952, 30790938, já foi sorteado o livro Direito do Consumidor, e agora a segunda ouvinte, Juliana de Vaz Lobo, ela quer saber como funcionam as varas federais, que tipo de causa julgas. Muito boa sua pergunta, Juliana, e por isso você está ganhando o livro do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, Iatrogenia e Erro Médico. Boa leitura, Juliana. Junto com o ouvinte, Virgínia. Ela já tinha feito uma pergunta a pergunta da Virgínia, lá de São Conrado, tinha sido semelhante. Quantas varas federais e quantos deixar de atender os ouvintes. Virgínia, ela faz pergunta todos os programas, é nosso ouvinte assídua, fiel. Nós temos ouvintes de todos os lugares do Rio de Janeiro, mas de São Conrado é a Virgínia que é a nossa. Obrigado, Virgínia, pela sua, sempre aí na latinha, sempre ouvindo aí. A Virgínia não tem otite, a ouvidoria tem. É preciso cuidado com o otite, porque a última vez que eu, num determinado local, falei para nosso gáudio, alguém perguntou se ele era do Quinto. Meu querido André Fontes. A Justiça Federal, ela divide o Brasil em 5 partes. E a parte que nós estamos hoje aqui é a parte do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são juntas numa chamada segunda região. Nesta região, nós tínhamos aproximadamente 250 juízes. Ontem que foram aprovados mais 30. Porque nós temos um déficit no Rio de Janeiro de aproximadamente 85 juízes. Então, hoje nós teríamos aproximadamente quase 300 juízes para a população do Rio e Espírito Santo. A Justiça Federal, ela julga questões que dizem respeito ao governo federal. Tudo que o governo federal, de alguma forma, por meio de empresas, autarquias, de alguma forma, se alguma participação no governo federal existe, lá poderá haver um conflito, e a solução que o juiz federal dá é tentar resolver. Por que o juiz de direito não julga? Porque já existe uma tradição do juiz julgar causa entre vizinhos, entre pessoas, entre empresas, e aí, de repente, com a República veio uma situação nova de um governo que surgiu, e como é que vai resolver isso? A solução foi criar a Justiça Federal. Há uma outra explicação, diria assim, mais direta. Mas a maneira de encontrar solução é essa. Se o problema envolve o governo federal, lá deve ser ajuizada a ação. É o caso, por exemplo, de quem não recebeu as suas prestações do INSS, quem tem de problemas com a Caixa Econômica, quem de alguma maneira teve dificuldade de lidar, por exemplo, com um órgão federal envolvendo uma licença para trabalhar, e assim vai. Então, todos esses órgãos, que não são poucos, acabaram gerando muitos conflitos na Justiça Federal, que tem essa tarefa de resolver essas questões. O Ciro, só para pegar o gancho aqui, assim, a maior preocupação do usuário da justiça é o tempo da justiça. O tempo da justiça geralmente é longo, né? E no caso da Justiça Federal, que a outra parte é o Estado, ele já tem uma série de prerrogativas. O prazo dele é maior, tem que ser intimado pessoalmente, o recurso é maior. A Justiça Federal, ela demora igual à Justiça do Estado, ou a coisa tem uma... Acho que a situação da Justiça Federal de Janeiro é única no Brasil, ou seja, acho que a mais ágil é a do Rio de Janeiro. Isso não é um modelo para todo mundo, inclusive para a federal. Agora, na Justiça Federal, como uma justiça mais nova, mais recente, e assim, a irmã caçula da justiça, se comparada com a justiça estadual, tem seus problemas, as suas dificuldades. Então, por exemplo, é possível que o juiz da primeira vara tenha um desempenho muito célere, muito rápido, e tenha, diria assim, capacidade de ouvir as pessoas, o que na prática evita novos recursos. O juiz ouvir, se o juiz ouve o advogado, se o juiz conversa, ouve, acaba dando a solução que é necessária. O caso evita que novos recursos sejam interpostos. Atitudes pessoais, alguns métodos de atuação mais rápida têm feito com que haja diferenças entre julgamentos. Eu, particularmente, recebo todo mundo que vai me procurar lá e evito com isso atrasar questões. Eu acho que estou bem adiantado nas minhas tarefas, mas isso vai depender muito de cada um. O problema é que, na média,
a Justiça Federal está com uma desproporção muito grande entre o número de causas e de juízes. Então, também, ainda que o juiz, em alguns casos, tenha um desempenho pessoal de bom administrador, bom jogador, grande trabalhador, muitas vezes em excesso, o número de causas não permite que haja, diria assim, uma condição razoável de atuação. Você acha, André, que esse tratamento diferenciado, talvez até privilegiado da Fazenda Pública, que é o Estado devedor, justifica ainda hoje? Eu não sei se é privilegiado, eu chamaria talvez de formalizado demais, talvez. Desculpe, não queria uma crítica, apenas tentando de me adaptar aqui às minhas próprias convicções. Eu sempre defendi, e quando aconteceram isso, se não seria o caso de desjudicializar, ou seja, tirar tudo da justiça e começar a fazer uma parte também administrativamente. Sim. Porque hoje nada pode ser feito a não ser por força de lei, sem que seja por decisão judicial, na questão da cobrança de tributos, da execução fiscal. Isso acaba, diria assim, criando montoeiras de papel e hoje de bytes eletrônicos dos computadores, porque é tudo praticamente feito em computador. Então, eu acho que a solução, eu não sei se eu acho que é o mais correto, talvez fosse dar, diria assim, mais capacidade administrativa de solução do problema e deixar que os conflitos, e não todo processo seja feito na federal. Pois é, essa é uma questão. Só para emendar aqui, eu fui funcionário da Secretaria antes de ser juiz, né? Tem mais de 21 anos de magistratura. Eu fui funcionário da Secretaria de Fazenda e existe no âmbito da Fazenda Estadual uma junta, né, de revisão fiscal, que são funcionários que fazem a revisão dos processos administrativos, tributários. Existia, não sei se existe ainda, um setor de consulta, um departamento de consulta. Então o contribuinte, ele tinha uma dúvida, ele fazia uma consulta, e a consulta era vinculante. O resultado da consulta passava a valer tanto para ele quanto para a Fazenda. Mas é igual a partir de então ele usava aquela consulta como uma decisão. Olha, eu consultei e é assim que eu tenho que fazer. Tá aqui, vale para mim, vale para a Fazenda. Isso quando funcionava, não sei como está funcionando hoje, quando funcionava, evitava mas enormemente as demandas judiciais. Mas o problema é que acho que a sociedade não confia no Estado. Se você impugnar uma multa, você dificilmente vai reverter aquela multa. Sim, mas aí tem um outro problema. Então você acaba na justiça porque você considera mais imparcial. Eu não sei como hoje está funcionando a ideia da consulta. Quando se fazia uma consulta, era vinculante para quem fazia e era vinculante para a Fazenda que respondia. Portanto, a Fazenda não podia ter um comportamento diferente do que ela respondeu à consulta. E passava a valer, essa consulta passava a ser um indicativo para o comportamento com os demais contribuintes. Então, firmava um precedente, né? Responder uma consulta era um peso, porque aquilo passava a vincular o comportamento da Fazenda e aquele contribuinte que fez a consulta. E era um precedente para o relacionamento com os demais contribuintes. Isso quando funcionava, existia. Eu não sei como é que funciona hoje, depois daquele caso Silveirinha, depois daqueles rolos que andaram fazendo por lá. Quando aquilo funcionou muito bem. E tinha uma história que era assim, um balcão do contribuinte, né? Onde as pessoas chegavam no térreo e conversavam sobre os seus casos e tinham esses precedentes. Então, se a administração pudesse se adequar para tornar mais fácil esse relacionamento com a sociedade, fica melhor. Claro, se começar a criar dificuldade para vender a facilidade, aí não tem como pensar em solução para o Brasil. E os nossos ouvintes estão bombando aqui com muitas perguntas, o tema é muito interessante, o desembargador André Fontes aí é uma fonte de saber e de conhecimento. É verdade. Por isso nós estamos aqui privilegiando as perguntas do Júlio do Centro, que quer saber por que não há eleição para juízes. Eu vou fazer aqui em bloco para prestigiar os nossos ouvintes, porque não podemos deixar de tê-los aqui à nossa mesa, participando do nosso debate. O Flávio de Jacarepaguá diz: eu tenho uma ação trabalhista há 4 anos, nada é feito. Agora, o que falta é marcar uma audiência para o julgamento final. Por que demora tanto? E Flávio, a sua pergunta já foi respondida aqui no nosso debate, porque demora tanto, porque nós não temos só uma ação trabalhista, nós temos milhares de ações trabalhistas e poucos juízes. Foi dito aqui pelo desembargador André Fontes, também pelo Rogério de Oliveira,
é que nós temos um déficit de muitos juízes, uma carência só na Justiça Federal de mais de 70 juízes e na Justiça estadual mais de 2 centenas de exemplo, juízes. Ciro, essa placa que foi inaugurada não tem juiz para ocupar essa vara. Pois é, a plaquinha que se inaugurou na Praça 11 foi uma plaquinha, inaugurou-se a plaquinha porque não tem juiz. Então, Flávio, não tem juiz pra trabalhar são muitos os processos e por isso a demora não depende só dos juízes, os juízes se dedicam, mas são muitos os processos. Walter Ramos pergunta para que serve o Ministério Público, né? E Ivanilda de Caxias, aliás, a propósito do Ministério Público, nós temos aqui como convidado num dos próximos programas o Dr. Marfan Vieira. Era bom deixar essa pergunta para gente. Que nos dará a honra de estar aqui, Walter, e você poderá perguntar ao próprio Procurador-Geral de Justiça, o chefe da instituição, Dr. Marfan, do Ministério Público, que virá aqui num dos próximos programas e nós vamos guardar sua pergunta para que o Dr. Marfan responda ao senhor quantas coisas importantes, o que faz o Ministério Público. E a Ivanilda lá de Caxias está confessando um crime. Vai ficar só entre nós, Ivanilda. Ela diz assim: o meu esposo é idoso e estacionou na vaga do idoso, mas o policial o multou. Quando ele foi falar com o policial, foi informado que ele tinha que ter uma carteirinha, mas ele não tem. Tem a Constituição, né? O policial pediu R$20, meu esposo deu o dinheiro. Ela quer saber, isso é corrupção? Posso denunciar esse policial? Então estão essas perguntas aqui para o nosso convidado, desembargador André Fontes. Estado brasileiro. Sobre a eleição, antes de mais nada, eu lembro que eu sempre tivesse me perguntar qual é o principal fator determinante para alguém ser magistrado, eu queria que seja uma pessoa discreta, não é? Não tinha mais nada. Mas o juiz... Tô fora aqui. Essa mesa aqui só salva eu, Antônio Carlos. Mas normalmente os livros dizem que o juiz é alguém que é independente em relação ao Estado. Sim. E imparcial em relação a quem está litigando, a quem está em conflito, quem está discutindo na justiça. Pois bem, nós podemos eleger o juiz, é uma opção. Muitos países fazem isso. Mas também alguns países elegem um policial, alguns elegem o cirurgião deve fazer a sua cirurgia, outros elegem o padeiro, ou seja, dependendo da situação, nós podemos ter eleição para tudo. A diferença é que esses países onde há eleição para juiz, e alguns países têm juízes que são eleitos e outros concursados, é que o juiz que é eleito, quando está no finalzinho de mandato dele, fica distribuindo cartão, e dependendo do volume de votos que ele possa ter, as decisões dele pendem para um lado ou para o outro. Nesse caso, por exemplo, imagine a ouvinte será a única eleitora desse juiz e todos os demais votos seriam favoráveis àquele com quem ela litiga, com quem está discutindo a justiça. Será que esse juiz eleito iria julgar de forma imparcial ou vai favorecer a outra parte que está, nesse caso, litigando com ela mesma, ela que está, diria assim, a discutir o problema? Por outro lado, eu lembro que antigamente a pergunta era, tá bom, o juiz julga, mas quem é que vai acusar? Quem é que vai acusar? Acho que foi essa pergunta, né? Do Ministério Público. Quem é que vai acusar? Aí antigamente se fazia, um dos juízes era retirado do tribunal para acusar. Só que isso gerava um problema, que ele tinha que voltar depois para julgar também. Então o Ministério Público seria alguém que teria mais ou menos a mesma situação no juiz, sem ser o juiz, com a tarefa de levantar o dedo e apontar, dizer esse é culpado ou aquele é inocente. Acusação. E o outro julgaria. A terceira pergunta sobre a corrupção lá do guarda que pegou R$20 do idoso. Lamentavelmente, eu não tenho como escapar. Acho que, não sei se o que eu vou dizer é muito correto, mas eu acho que se o idoso está só na vaga do idoso, ele está correto. O que não está correto é dar a solução que foi dada aí dos R$20. Acho que isso aí não tem nem que exigir carteirinha de idoso. A identidade dele exatamente. Basta para isso. Pois é, mas há identidade. Exatamente. Mas há essa exigência e a exigência de ordem municipal.
Se Mas você tá acima da Constituição, jamais. Pois né? não, isso a população tem que saber que essa é uma exigência absolutamente ilegal e indevida. Se você é idoso e você comprova a sua idade através do seu documento de identidade, você tem o direito de ocupar aquela vaga de estacionamento, de ter aquela preferência no banco. Não precisa ter carteirinha especial para ocupar, para exercer um direito que já lhe é garantido pela lei. O direito está em quem tem a idade, não quem tem a carteira. Exatamente. E neste caso aí, hoje em dia, todo mundo, o Brasil tem mais telefones celulares do que habitantes, né? Hoje quase mais processos também. Tem mais, tem mais. Hoje os celulares, quase todos eles têm um gravador. É perfeitamente possível resistir uma extorsão dessa de um policial e gravar a exigência da vantagem, não dá vantagem para não estimular e até, né, correndo o risco, evidentemente que a gente não sabe que esse risco existe, né, enquadrá-lo, a bala perdida, enquadrá-lo para impedir que essas coisas aconteçam. Claro, a coisa começa no poder público, quando exige, né, da municipalidade, quando exige a carteirinha para comprovação de um estado que é visivelmente encontrável, mas abre a margem para esse tipo de atuação do guarda municipal ou do policial. Mas o cidadão tem também como resistir a isso, né? E não deve ceder tão fácil à extorsão. Damasceno, há uma certa dificuldade filosófica de um âmbito que não nos pertence, porque a população não acredita. Nós estamos numa crise de credibilidade. E isso que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora, é tentar devolver um pouco da credibilidade ao cidadão. A Paloma, lá da Tijuca, obrigado, Paloma, pela sua participação. Ela pergunta: em que casos é necessário ter um júri? Doutor Damasceno, o senhor que conhece tão bem essa matéria, que já foi vítima aí de vários julgamentos do júri. Eu fui, aliás, não fui vítima, não. Não, porque se fosse vítima do julgamento do júri, não estaria. Eu fui destinatário de representações do corregedor, que deixa em razão de manifestação, de opinião, de artigo escrito, né? Então, aulas, né? Aulas preferidas, né? Até palestras que eu preferi, né? Programa de rádio não, né? Programa de rádio ainda não. Eu quis saber o que eu disse numa palestra, né? Algo como a democracia se exerce diretamente, por meio de representantes, mas também diretamente. Senão você está incentivando manifestação. Eu digo, não, estou falando que está lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, e mandei uma xerox da Constituição para ele, não sabia se ele tinha, né? Ele ficou meio nervoso, que era um deboche, e representou contra mim por esse deboche de mandar uma xerox da Constituição. Então, no júri eu nunca tive questão, não. Mas o júri no Brasil, ele julga, no presente momento, em outros momentos já julgou outros fatos, ele julga os crimes dolosos contra a vida, né? Homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio e o aborto, né, que ainda é criminalizado no Brasil, né, num desrespeito, né, às mulheres e ao direito das mulheres de se autodeterminar. Desembargador André, e a questão indígena? Nós estamos no Rio de Janeiro, estamos longe, aparentemente as pessoas acham que estamos longe de direitos indígenas, de tribos indígenas e tudo, mas há questões indígenas levadas às varas federais? Os índios tão desrespeitados que são no Brasil, foram historicamente e ainda o são? Bem, nós temos problemas indígenas completamente diferentes do Brasil, no norte, no sul, no leste e oeste. São tão diferentes que eu vou dar um exemplo simplório, e talvez possa parecer até estranho diante da pergunta. Antes de ser magistrado, eu era do Ministério Público. E lá nós recebemos um relatório. Federal ou estadual? Eu era do Ministério Federal. E recebemos um relatório anual dos indígenas. Havia uma equipe de antropólogos, uma equipe de sociólogo que entra pelo mato dentro para buscá-los e faz a anotação. E aí um dia eu me sentei, é um livro muito volumoso, eu abri o livro, vou ler esse livro. Eu abri aleatoriamente uma página. Aí estava lá, tribo no Mato Grosso, tribo X. Aí estava lá o antropólogo registrando as causas da extinção da tribo. Eu li a primeira página, depois fechei o livro e nunca mais parei de refletir. O livro dizia o seguinte: causas da extinção da tribo. As mulheres da tribo eram muito bonitas e foram raptadas pelos garimpeiros. E, mais curiosamente, elas se recusaram a voltar quando foram resgatadas. Isso foi um caso que aconteceu no Mato Grosso. Por outro lado, nós temos situações indígenas na Bahia,
temos situações indígenas em quase todos os estados. No Rio de Janeiro, os problemas originários já foram resolvidos porque nós não temos mais tribos autóctones, tribos próprias daqui. Foram importadas, de certa forma, de outros estados. O problema é que cada estado tem uma questão própria. O fato é que esse problema no Brasil, como nos Estados Unidos também acontece, ele é da Justiça Federal por uma única questão. Os estados teriam, diria assim, peculiaridades demasiadas, incompatíveis com uma unidade que se esperaria da Justiça brasileira, e aí afeta a Justiça Federal. Como nós não temos essa unidade, a solução que se criou foi reserva de áreas para os índios e, de alguma maneira, proteção da sua maneira de ser. A dúvida que me vem sempre é a seguinte: se nós brasileiros somos um povo misturado, a dúvida é se nós deveríamos manter os índios em situações fechadas, como acontece nos Estados Unidos da América e no Canadá, por exemplo. Se nós deveríamos, de alguma forma, ter a integração promovida e não a sua exclusão. Essa seria uma integração com respeito à sua cultura. Com respeito à sua cultura e idioma, especialmente. Exatamente. Desembargador André Fontes, que alegria tê-lo aqui, realmente como fonte de cultura, fonte de saber, falar sobre essa justiça tão especializada, a Justiça Federal. Agradecendo aqui a sua presença, que enriqueceu muito essa manhã de sexta-feira, e agradecer também a participação dos nossos ouvintes e devolver a palavra ao senhor para as suas despedidas, e agradecendo enfaticamente a sua presença aqui. Bom dia e muito obrigado pela sua presença, desembargador André Fontes, com a palavra aí. Eu quero agradecer, dizer ao ouvinte que as perguntas que foram feitas são as perguntas que eu me faço diariamente. Quando eu acordo, eu me levanto e penso, e hoje, como é que vai ser o dia? E e não me esqueço de um caso específico que eu vou concluir, quando eu, durante um julgamento, por uma questão concreta, eu sou filho de operário, um problema de um operário que é supostamente praticado um crime, eu disse que o operário não poderia fazer isso por essas razões. Ninguém poderia sair de um setor e ir para um banco fraudar o sistema financeiro no próprio setor de trabalho dele com macacão. E um argumento simples que eu consegui convencer um colega e acabou sendo absolvido o sujeito. Eu estava no gabinete, a gente chegou e vi um homem lá já à espera de alguém, depois eu soube que era eu. Aí eu olhei para ele, sabe quem sou eu? Eu digo, sei, é o moço, é o da companhia, o do operário. Ele disse, como é que eu sabia que eu era inocente? Eu expliquei por isso. Pois bem, ele perguntou, o que eu faço agora? Minha vida acabou, eu perdi a minha mulher, meus filhos, eu perdi meu trabalho, minha honra acabou. O que eu faço agora? A resposta que eu tive de dar para ele: eu tenho que ir para a justiça de novo. Muito obrigado, ouvintes, e até a próxima sexta-feira, quando nós vamos tratar aqui de um assunto interessantíssimo: juízo arbitral e mediação, com a doutora Renata Mansur. Muito obrigado pela audiência e até a próxima sexta-feira. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.